FIFA, né? Já tá tendo, né? A parada da data FIFA. Que data é essa, Gata Jô? Serão as datas, o período que a seleção brasileira vai estar em campo. A seleção brasileira entra em campo agora na quinta-feira contra o Chile e na próxima semana contra a Bolívia. Então, durante esse período, alguns jogadores de outros times, né, do Campeonato Brasileiro foram inseridos nas suas respectivas seleções e por isso que a CBF, né, em parceria aí com a FIFA, destinaram que durante esse período não tem jogos. Ok? Série A e Série B. Show de bola? Aí nesse período é um período de quê, gente? De treinamento, né não? O que é que você aproveita durante, se você fosse um dirigente de futebol, Daniel Farias? Rapaz, tem que treinar. Sim. Tem que conversar com o treinador dizendo assim, aproveite esses dias aí. Pra organizar a casa. Organizar né? a casinha, encontrar normal, alternativas, encontrar um time mais adequado, mais ajustado, para daqui a 13 dias, quando a gente for enfrentar o Vitória em casa, a gente buscar uma vitória que é necessária, extremamente necessária para o nosso time. Eu diria isso. Você falava aí se fosse dirigente do Fortaleza, né? Exatamente. Pronto, por favor, do Vitória. Se você fosse um dirigente do Ceará, o que você faria, Alexandre? Para enfrentar o Vasco? Faria exatamente o que o Ceará tá fazendo. Treina todo dia. Ainda divulga quem tá saindo do DM. Para dizer pro torcedor quem tá jogando. Eu acho que precisa treinar, Denise. É um momento muito importante para você fazer os últimos ajustes. Vai ser o último momento de pausa na agenda. Depois disso, não tem mais pausa não, Denise. Até porque a gente precisa lembrar, tá? O Campeonato Brasileiro, ele foi antecipado. Ele estava programado para ser encerrado no dia 21 de dezembro. Ele agora vai ser encerrado no dia 7. Então, essa é a última pausa que vai existir no calendário. Depois desse período, né, que são os jogos da data FIFA, a gente vai ter a seleção brasileira em campo, eliminatórias da Copa do Mundo. Depois disso, é jogo atrás de jogo. E aí não vai ter período de descanso, não vai ter período para fazer teste, não vai ter período para nada. Então, não há justificativa. O atual momento é para treinar. E tem muito time que está fazendo isso. Mas tem muito time que também não tá, viu, Denise? Pois é, aí me chama a atenção, gente, nós vamos falar já sobre essa agenda dos times, porque eles divulgam essa agenda, a programação no início da semana, a programação inteira do que é que vai acontecer. E nos chama a atenção muito a decisão de alguns times, em especial vou falar aqui o Fortaleza, a gente vai chamar a atenção, em dar tempos e dias e dias e dias de folga ao seu elenco. Eita, minha gente, aí eu faço outra pergunta pra você, viu, torcedor? O que é que você tá achando disso? Durante um cenário que não favorece, durante resultados que não estão aparecendo, durante de um time que não tá mostrando nenhuma organização tática, você ter ainda, Daniel Farias, mais 4 dias de folga, 2 dias de treino? É inaceitável, Denise. Chega a ser inacreditável. Né? Eu acho que é brincadeira, né? Eu acho que não tem nem necessidade, Denise. Você dá 1 dia ou 2 de folga, tudo bem. Agora você dá 3 dias seguidos de folga, você tendo a oportunidade de treinar, você tendo a necessidade de treinar, porque a gente estava falando aqui de um trabalho do Renato Paiva que é muito ruim, muito negativo, de um time que não tem organização. Então o que é que você pensa? A forma de você solucionar isso é você treinando. E a gente conversava ontem aqui, eu e o João Bandeira. Agora o Fortaleza vai ter a última oportunidade, como a Alexandre acabou de citar, de fazer isso. Vai ter aí 2 semanas cheias para treinar, para trabalhar, para dar tempo para o Renato Paiva, né, trazer esses reforços a um nível de atuação adequado, onde eles possam ser aproveitados, a fazer com que jogadores que estão em baixa voltem a desempenhar um bom futebol. E aí você tem, na verdade, uma semana totalmente quebrada, onde você vai ter mais dias de descanso do que dias de treinamento. Nesses 7 dias que a gente vai ter, Fortaleza vai ter 4 dias de descanso. Teve ontem, hoje e amanhã, e no domingo também. E só vai treinar quinta, sexta e sábado. É muito pouco, Denise, para aquilo que Fortaleza precisa. Aí você pode dizer, mas na próxima semana vão ter mais dias de treinamento. Mas Sim, já tinha que aproveitar essa semana inteira. Né? Então, assim, é algo realmente que chega a ser inacreditável. Chama a atenção da gente. Mas vocês não entendem sobre programação, vocês não entendem sobre trabalho tático, mas a gente entende pelo menos um pouco sobre organização, sobre um bom futebol, aquele futebol vistoso, né, torcedor? E o que nos chamou muita atenção também foi esse período aí de atividade. Gente, esse período de data FIFA não é folga e não é férias. É um período, principalmente, os times que estão lá embaixo, a gente pode citar aqui um exemplo, Fortaleza, que é o time que a gente já está acompanhando e está nessa situação, é o time que teria que aproveitar cada minutinho de um calendário que está dando uma chance aí,
Vai ter 2 semanas pra tu treinar. Vai ter 2 semanas até tu enfrentar o Vitória. Porque mesmo tu, se caso vencer o Vitória, tu ainda não sai da vice-lanterna da competição. Sabe? Eu acho que, às vezes, Alexandre, a impressão que eu tenho, não sei se você compartilha dessa mesma impressão que eu tenho, é que a equipe tá vivendo, de um modo geral, todo mundo, em um mundo paralelo. Não tá. Renato Paiva foi na coletiva, até questionou nosso colega de trabalho, Catribe, achando ruim porque ele comentou sobre a falta de organização. Qual foi a organização que o Renato Paiva viu em campo? Parece que é brincadeira. Nos questionamentos. Aí tu vai e divulga uma programação de treinamento. Será foi lá, divulgou, aproveitou, colocou quem tá no departamento médico, divulgou o dia de treinamento, divulgou toda a programação toda e ninguém se surpreende porque tá precisando treinar também. Ah, Denise, que o Ceará tá bem. Não, o Ceará entrou naquele bolo também que precisa sair daquela situação difícil também. Mas pelo menos, tá treinando, tá dando uma continuidade em um trabalho. Aí tu chega agora com atletas chegando, viu, amigo? Sim. 12 reforços na janela. 12 reforços na janela. De toda a Série A, o time que mais contratou, ou seja, que tem mais novidade, mais gente que não estava treinando junto com o elenco, é o Fortaleza. E aí tu vê uma programação com 3 dias de folga. Será que a gente tá sendo carrasco demais, Alexandre? Eu queria trabalhar lá. 4 dias, a Fernandinha fez me lembrar. 4 dias de folga. Eu queria trabalhar nessa escala, Denise. Não, aqui não tem essa não, viu? 4 dias. A semana. Denise não deixa Aí você quer uma garapinha, né? Torcedor. Eu queria também. Eu queria, Denise. Eu queria... Vou fazer uma escala de sim ou não aqui pra Gata Show, então, 7 também. 7 dias, você só trabalhar 3. Ah, meu amigo, eu queria demais. Sem dar resultado, tá? Tu não tá bem no teu trabalho. Não tá sendo premiado, não, meu amigo. Sem dar resultado, tu ganha 4 dias de folga. E tu ganha salário alto, viu? E o salário alto, meu amigo. Pra mim é uma esculhambação, Denise, o que tá acontecendo. Falavam lá na redação e eu tava ouvindo e até me chamou a atenção. Uma brincadeira, né? Se botar o Fortaleza no Jim Reds, ele não ganha. Por que não ganha? Porque tem gente que treina todo dia na semana. O Fortaleza só treina 3, não ganha. Então, aquela competiçãozinha que o pessoal faz de academia. Eu acho que não dá. Eu entendo, né? Que não sou do departamento físico, não sou do departamento que vai lá do staff do Renato Paiva. Acho que o clube como um todo tem tido muitos problemas físicos, é bem verdade, né? Muitos atletas estão no departamento médico e tudo mais. Só que se você não tem como utilizar a pausa para treinar, que é o que todos os seus concorrentes estão fazendo. Tem uma frase, né, Denise, que fala assim: enquanto você dorme, eu trabalho, né? Tem uma enquanto frase uns dormem, outros correm. Enquanto uns dormem, outros correm, outros trabalham. É basicamente isso que o Fortaleza precisava fazer. Ele precisava demonstrar muito mais intensidade que todo mundo para ele tentar sair da situação em que ele está inserido. E hoje não é isso que aparenta, né? Pelo menos eu acho que pegou de muito mau tom. Você tem um time que está fundado na vice-lanterna do campeonato, não ganha de ninguém, 8 jogos sem vencer, e no momento em que ele tem 2 semanas cheias, que é justamente o que o Renato Paiva disse que precisava para tentar melhorar o time, ele só vai treinar 3 dias. Ele não tem 2 semanas. Será que a decisão parte dele, hein, gente? A gente não sabe, é uma né? situação que envolve ali o departamento fisiológico, acordo com atletas, a comissão técnica. E eu repito, eu sei que o Fortaleza tem tido muitos problemas físicos. Isso é uma verdade, né? Aí você vai, né? Perde jogador, não dá sequência, mas fato é que o confronto contra o Vitória é daqui 13, 12 dias, né? E você está perdendo esse período que você poderia utilizar treinando. Então é uma decisão que me chama muita atenção. Por isso que eu digo, Denise, para mim é uma esculhambação. Não se justifica. Além de pegar muito mal junto ao próprio torcedor, né? Porque o torcedor pensa, os caras já não estão jogando bem, não estão fazendo nada. Gente. Os caras ainda ganham folga, meu amigo. Aí é muito bom trabalhar lá, viu, Denise? A sensação é essa. Sem contar que o Fortaleza, ele afastou uma grande gama de jogadores, né? A gente vai lembrar que a janela fecha hoje. E hoje é o dia que ele tem que arrumar um destino pro Zé Wellison, pro Martínez, pro Davidson, pro Magrão. Porque, Denise, se ele não arrumar até hoje, 7 da noite, sabe o que vai acontecer? Esse povo vai ter tudo férias antecipadas. Vai. Porque sem receber salário, eles não vão ficar. Mas eles não vão ser mais utilizados. Então a gente tá chegando aí pro mês de setembro com um monte de jogador de férias. E os que não estão de férias, de folga. E o time afundado na zona. É uma questão realmente muito peculiar para a gente avaliar aí do Fortaleza. É difícil, gente. A programação a gente divulga aqui também, ó. Opa, espera aí que o telefone da Gata Show travou aqui direitinho. A gente divulga aqui também
meus amigos. Tá aí a semaninha, ó. A gente divulga aí também, ó. Essa foi a semana divulgada agora há pouco, tá, gente? Folga na segunda, folga na terça, folga na quarta. Aí vai ter treino na quinta, treino na sexta, aí treino no sábado. Isso é um período, né? Não são nem 2 períodos, não, né? É um período. Um período só de treinamento, menos, tá? Assim, o que foi divulgado a princípio. E aí, folga, no domingo tem folga aí o Fortaleza. Então, assim, Denise vai fazer questionamentos porque não tem que folgar, você não trabalha nesse departamento, você não sabe, não tem conhecimento, realmente não tenho não, mas um pouco de conhecimento eu tenho de um pouco de futebol. E outro, a gente faz também um comparativo com várias outras equipes do futebol brasileiro. Exatamente. A gente tá falando nem do Ceará, a gente tá falando de várias outras equipes e a maioria delas tem bem mais sessões de treinamentos do que o Fortaleza. E todas estão na mesma situação. Não tem jogo no fim de semana por conta da data FIFA. Muitas dessas equipes, algumas dessas equipes têm jogadores convocados, assim como o Fortaleza tem o Kusevich, né, que foi convocado pela seleção do Chile, mas nem isso serve como desculpa para você ter tão poucos treinos ao longo de uma semana aí de preparação. Se você estivesse falando do Flamengo, né? Exatamente. Aí lá vai, né? O Flamengo tem um monte de jogador na seleção do Uruguai, um monte de jogador até na própria seleção brasileira, cotado em canto X, canto Y, mas assim, o Fortaleza tem o Kusevich. Isso. Que é um atleta que não estava nem né? sendo disponível Exatamente. para o próprio Renato Paiva. O Kusevich é convocado para a seleção, não joga com o Fortaleza porque está no departamento médico, ou seja, está sendo convocado porque o staff da comissão técnica lá do Chile vai avaliar se ele pode jogar ou não, mas especificamente aqui o Fortaleza dá folga. E eu entendo, né? Então, muitos aspectos, Denise. Até o perfil Madruguinha, né? Tá falando aqui, é importante para o psicológico e tudo mais. A gente pode avaliar, né? Todo mundo vai dizer que tem prós e contras. Eu só acho, e repito, que pega muito mal, né? Tem que treinar, tá num momento Alexandre. péssimo. Tem que treinar, Você tá com um monte de jogador que acabou de chegar. O time claramente não tem organização, não tem uma identidade, não tá definido. E hoje a gente vai falar aqui ao longo do programa também sobre quais são os jogadores que o Paiva mais utilizou. Tem muita gente que ele pouco utilizou. E aí o time ganha folga, né? Eu entendo a folga da segunda, porque você tá voltando de viagem, né? Isso. Aí você volta de viagem. Mas hoje com a justificativa. Não, mas aí hoje é terça e quarta. Amanhã com a justificativa. Nenhuma, essa é a grande questão, né? Aí você vai ter domingo, né? Porque domingo é dia santo, ninguém trabalha, né, Denise? Quem? Importante também, feriado, viu? Pessoal feriado também é bom. Aí então o jornalista não participa dos dias santos, não, é? Seria excelente, por exemplo, o Crispim acabou de ser anunciado, tá no beach. Seria excelente, Crispim acabou de desembarcar na cidade, né? Não, ele poderia estar conhecendo o elenco, né? Tá treinando, já tentando se condicionar. Fortaleza está também agora resolvendo o retorno de outros jogadores, né? O Benevenuto, tá? Novo reforço do Fortaleza, zagueiro Benevenuto. Tava no Criciúma na Série B, tá vindo também para a primeira divisão agora jogar no Fortaleza. Outro que poderia já estar se inserindo, né? Mas a gente fala, na verdade, de folga, então vamos saber. Pode ser que seja assim, né? A pausa, como o Madruguinha tá pontuando, seja positiva, né? Pro aspecto mental, para diminuir o desgaste desse time, para saber se quando ele começar a treinar quinta-feira, Denise, depois dele estarem bem descansados, treina com mais vigor, né? Porque você volta, assim, eu acho que recarrega as energias, uma folga, né? E aí tem de folga ainda mais, tem esse período de trabalho da próxima semana até o jogo contra o Vitória, que aí, meu amigo, os 2 próximos jogos do Fortaleza em casa são dificílimos, mas eles são essenciais para a gente saber se o Fortaleza ele morre de vez ou se ele permanece lutando. Porque ele vai enfrentar em sequência, em casa, né? O Vitória e o Sport. São 2 adversários clássicos regionais, não tem muita viagem, são jogos em casa contra adversários locais, assim, regionais, e 2 times que estão na zona de rebaixamento, né? No intervalo disso tem o jogo do Palmeiras, mas é Vitória e Sport. Se ele quiser ainda sonhar em tentar escapar, né? Porque hoje está na conta do milagre, ele precisa vencer esses 2 jogos. Na conta do milagre. Essa é a frase certa aí. Eita, meus amigos.